palavra continua aberta. Vereador Pacheco Júnior. Senhor presidente, a princípio peço licença para usar a palavra sentado. Cumprimento nessa solenidade pública o senhor secretário de Saúde, Antônio Gilberto Carvalhais, assistência que se faz presente. Quero cumprimentar, saudando todos os servidores da municipalidade, sobretudo os que estão lotados na Secretaria de Saúde. Senhor secretário, irei me ater a alguns questionamentos vinculados aos 2 quadrimestres, respeitando a pauta ora discutida. Gostaria de saber de Vossa Senhoria, ou até mesmo o amigo Luiz, então, o contador, poderá nos esclarecer. Qual é o balanço contábil referente às despesas realizadas e não liquidadas no ano de 2013? Se há esse dado, se pode nos fornecer nesse momento. Vereador, o saldo remanescente, que se tornou resto a pagar do ano de 2012 ou 2013 para 2014, ficou na ordem de 1.300.000 e alguma coisa, não sei de falar precisamente o valor correto, mas 1.300.000 e alguma coisa. Mas levando-se em conta que boa parte dos recursos que vem via fundo a fundo, ela vem uma competência posterior. No caso, esse valor que ficou, se você for lá no fundo a fundo e pesquisar no mês de janeiro, o repasse efetuado é referente à competência 12. Então, esse valor ficou em aberto para ser saldado com esse repasse. Gostaria de saber também se no exercício de 2013 foi emitido um cheque do Fundo Municipal de Saúde sem o devido prévio empenho do mesmo, ou sem provimento de fundo. Não, porque até a própria Lei 4.320, no artigo 60, ela veda essa prática. Então, não houve esse procedimento que pode, às vezes, ter acontecido, não sei qual, às vezes, o questionamento do vereador, poderia, às vezes, até ser mais preciso desse questionamento, mas perante o prévio questionamento não teve nenhum. Com relação à cooperativa, Cooper Life, como foi bem explanado pelo colega, que foram surpreendidos posterior à contratação, que ao invés de economia aos cofres públicos, houve um aumento de despesas. Eu gostaria de saber se houve, a princípio, antes dessa contratação, um estudo prévio da viabilidade econômica e segurança jurídica, tendo em vista que era-se pago em média R$500 mil mês para essa cooperativa. Então, pela importância, pelo vultuoso valor, se não foi feito um estudo prévio dessa viabilidade econômica e jurídica, e se foi, se existe o parecer desse profissional competente. Vereador, existe um parecer do Tribunal de Contas do município validando a prática das cooperativas, não só em Unas, mas como no estado de Goiás. Foi um parecer favorável à prática das cooperativas. O que se não teve o conhecimento foi a respeito da questão junto à Receita Federal, pois se haviam 2 entendimentos, um entendimento que se deveria pagar só apenas a taxa administrativa e posteriormente o outro conhecimento que se deveria pagar os 15% em cima do valor bruto da nota fiscal. Esse questionamento tem se dado através de ofício que essa casa recebeu do Conselho Municipal de Saúde, através de assembleia daquele conselho, e nos foi repassada uma ata da reunião ordinária. E ali, através dos conselheiros, foi também pontuado, posterior ao estudo referente a essa contratação, que aquela cooperativa,
tinha 29 atividades inseridas no seu ato constitutivo. Se isso não gerou na municipalidade, sobretudo no gestor da saúde, uma desconfiança ou um receio. Se uma cooperativa destinada à área de saúde tinha 29 atividades, ou melhor dizendo, ela serviria para tudo dentro de um município. Se isso não gerou uma desconfiança, haja vista que a mesma passou a ser investigada e até mesmo ser matéria no Fantástico, da TV Globo. Se isso não despertou um receio nessa municipalidade. Vereador, despertou. Lá no início, nós não fomos muito favoráveis. Nós temos encontros, jurídico, contador, houve debate. E no fundo, a gente foi achando que ia ser a economia. Mas estamos sob diligência do TCM, né? E eu acho que até foi movido pelo ofício de vocês mesmo, solicitando, quando o Conselho nos colocou, nós pedimos ao Conselho esse apoio, porque na realidade essa cooperativa, o fundo de pano da cooperativa realmente foi a economia. Mas eu achava que a coisa poderia não ser do jeito que se propunha fazer. Mas teve parecer jurídico, sim, dos nossos advogados. Teve todo o parecer. Viu? Nós não entramos imaginando que estava entrando numa situação, e quando deparamos com aquela situação, nós de imediato suspendemos. Nós ficamos de junho a dezembro. Mas os ônus que teve que pagar, nós estamos pagando agora, que é os 15%. Infelizmente, aconteceu, mas a intenção com relação à cooperativa, ela, para nós, gestores, foi justamente conduzir o município para uma economia teórica naquela época de R$40 mil, que no final do ano somaria em torno de 450. Então acreditamos nessa economia, viu? E tinha os pareceres, tanto do contador que tinha experiência, mas desde o princípio eu fiquei realmente um pouco assustado com aquela situação. Mas agora a gente vai terminar de concretizar a questão cooperativa pela diligência que o TCM está colocando sobre o município, viu? Prestamos conta e estamos aguardando um parecer final do TCM, tá bom? Senhor secretário, finalizando essa questão da cooperativa, quero aqui até ser uma crítica, mas não no sentido de ofendê-lo, e nem a municipalidade, mas que sirva de alerta. Em abril, assim que houve a contratação dessa cooperativa, nós enviamos ofício, posterior requerimento, pedindo cópia de todo o processo licitatório, balancete, haja vista que já tínhamos informações de algumas incoerências. Entre elas, que o endereço apresentado por essa cooperativa e foro jurídico no seu estatuto era outro que constava no seu CNPJ. E o do CNPJ ela não existia fisicamente naquele local. Ou seja, para qualquer cidadão, despertava-se um receio que essa cooperativa seria no intuito simplesmente de fraudar os cofres públicos. Então, foi oficiada essa municipalidade em abril, bem antes dessa ata do Conselho Municipal de Saúde. Todavia, nós não tivemos respostas. Então, eu faço essa crítica, não no sentido de ofendê-lo, mas que sirva para alertar a municipalidade, porque o intuito não é expor e denigrir a imagem de ninguém, mas preservar o patrimônio público. Então, se naquele momento, às vezes, tivesse sido repassada a documentação solicitada por essa casa, em abril, teríamos evitado que essa cooperativa levasse praticamente R$500 mil por mês até dezembro, onde o contrato foi rescindido. Então, finalizo fazendo essa ressalva, e com relação à cooperativa, eu me dou por satisfeito. Primeiro, o que é o fórum realmente, quando a gente se submete, né, aos vereadores, aceitamos essa crítica, pena que foi um pouco tardia. Na realidade, eu, para ser muito sincero com você, em abril eu não tomei conhecimento. Pode ser que tenha chegado, e às vezes, se a gente menosprezou, com certeza não foi de maneira intencional, tá certo? Agora, com certeza eu te garanto que em momento nenhum o valor que Vossa Excelência mencionou não foi para a cooperativa, foi para os servidores. A cooperativa recebia uma taxa administrativa,
Você está entendendo? E na realidade, a gente viu depois, enquanto permaneceu a cooperativa, os servidores não tiveram reclamação, porque senão eles teriam ido até a gestão e teriam falado. Então, na realidade, certamente fomos bode expiatório, mas tem 30 municípios aí na iminência de estar colocando. E eu digo para eles, não faça. Fizemos e erramos. E se erramos, não, com certeza não com a intenção de prejudicar, de levar vantagens, porque na realidade a gente queria era ter vantagem de economia. Haja visto que a nossa receita realmente ela é diminuta diante das necessidades que temos de enfrentar com os desafios da saúde. Portanto, tenha vocês a certeza que em momento nenhum houve intenção, como é dito aqui. Prova é que está sendo avaliado pelo TCM e se for constatado, certamente vai ser penalizado. Viu? Eu não tenho dúvidas que na realidade a intenção do nosso prefeito e de todos nós foi trazer uma economia para o município por causa do que se economizava do INSS. Acho que se temos que pagar, vamos pagar. O que for coerente vai ser realmente visualizado, mas tínhamos nós a certeza de estar fazendo um benefício para o município, e não como vocês imaginam. Eu tenho certeza que não é a imaginação dos parceiros. Infelizmente a casa com 13 vereadores, muitas vezes poucos é que tem, infelizmente, a imagem que vocês têm e que levam para a comunidade. É uma pena, porque na realidade a intenção não é a intenção muito de lograr os cofres públicos, porque não é essa a nossa intenção. Me permite só fazer uma correção, secretário. Me penitenciar, houve um erro de informação por minha parte. O requerimento não é de abril de 2013. Houve um ofício de julho de 2013 e posterior ofício 048 de dezembro. O requerimento é de abril deste ano, solicitando as informações dos ofícios. Então, me penitencio pelas informações equivocadas referente à data. Então, eu acho que se chega na época, talvez vocês teriam sido muito útil para nós, nos alertando de uma situação que a gente ia submeter. Com certeza seria uma grande ajuda. E na realidade, quando se fez essa consulta, foi o presidente do nosso conselho, em comum acordo com os membros, e ele, por sua condição de ser administrador, ele realmente fez uma busca ativa dessa situação. E depois propôs, através até de ata, nessa situação. Mas é uma pena. Eu acho que a gente tem que realmente redimir isso aí, com mais trabalho, com pagamentos em dias, viu? Para a gente fazer com que essa comunidade, principalmente os servidores, realmente possam ser ressarcidos de alguma situação que na intenção, no seu bojo, foi a melhor possível.